Olá, meus amigos, sejam bem-vindos à nossa dica de peças processuais para delegado de polícia do Pará. Eu sou o professor Rochester Marreiros, professor aqui do SES de Penal, Processo Penal e de Direitos Humanos na pós-graduação da nossa faculdade de SES. Bom, nós temos aqui uma missão de falarmos 4 pontos importantes para a sua elaboração e estudo das peças processuais. Para isso, a gente precisa, primeiro de tudo, ter uma ideia das regras da prova. Então, a primeira coisa para a gente poder falar das peças mais recorrentes e de 4 dicas essenciais para uma boa elaboração de uma prova, é importante que a gente, primeiro, domine algumas regras. Então, primeiro de tudo, fazer uma pequena lembrança antes de nós darmos seguimento aqui às nossas dicas. Bom, a prova para o concurso delegado de Polícia Civil do Estado do Pará está previsto para dia 21 de março. E as datas sobre as peças processuais, elas não se limitam só ao dia da elaboração. Importante que você saiba que depois do dia 21/3 haverá uma data em que serão anunciadas as provas corrigíveis, ou seja, nem todas as provas de peças processuais serão corrigidas. Há uma regra para que haja esta correção. Nós vamos já falar dessa regrinha. Então, nesse dia 26, serão anunciados os nomes dos candidatos. Esses candidatos serão aqueles que estarão no número 52º colocado para a elaboração daquela peça. Então, aquele que obtiver uma pontuação na prova objetiva e que se classifique no 52º lugar, no caso de livre concorrência, e 38º lugar, no caso de pessoas portadoras de deficiência, essas pessoas terão as suas peças processuais penais, melhor, a gente fala processual penal, né, porque acaba sendo a peça do âmbito do processo penal, mas o edital só fala em peças processuais. E aí, essas peças, elas, evidentemente, serão corrigidas de acordo com esse critério. Haverá uma correção preliminar e divulgação de espelho da prova. No dia 11 de maio, terá aí um prazo para recursos diante dessa correção preliminar e o resultado final será em junho. Veja aqui, então, essas datas estão relacionadas à nossa peça processual, por isso eu fiz questão de colocar aqui para clarear a nossa ideia e nossa mente a respeito daquilo que vai acontecer na sua prova. Bom, essa é a primeira dica importante. Parece que não, parece bobeira, mas você ter noção do tempo de prova, né? Não confundindo a prova objetiva, o tempo da prova objetiva com o tempo da prova de peça processual. Veja que na prova objetiva você tem 5 horas de prova e você podia, né, esquecer um nervosismo, preocupado com o conteúdo, que o tempo para a peça processual é de 3 horas. Bom, será feita à tarde, então são provas em que você elaborará uma parte da manhã objetiva e na parte da tarde a peça processual. Então, certamente, na hora do almoço, você deve se alimentar de forma leve. Não coma muito carboidrato, por exemplo. O carboidrato, ele acaba proporcionando uma quantidade de sono maior. Ele provoca sono. Então, esse mal-estar ocasionado do sono pode te prejudicar. E mesmo que você ingira qualquer tipo de estimulante, como café, ainda assim o sono pode te atrapalhar na concentração. Então você deve se alimentar de forma leve. Não só pode até comer um carboidrato, mas coma, por exemplo, um arroz integral, né? Isso aqui não é dica de culinária, certo? Mas veja, a preparação para você realizar uma prova, ela envolve algumas estratégias. E é importante você ter noção disso, de que muitas das vezes, por falta de uma estratégia, você acaba perdendo a prova por uma questão que você não levou em consideração quando você está em casa
fazendo as suas peças, os seus simulados, os seus exercícios, você acaba não considerando essas situações, porque você está ainda numa zona de conforto. E ali, no dia da prova, essa zona de conforto ela vai desaparecer. Então, lembrando aí que também há, nesta peça processual, folha de rascunho e folha conversão definitiva. O edital, ele deixa claro que você tem uma folha de rascunho, que você preenche se quiser, facultativo, mas a folha definitiva deve estar preenchida de forma correta. Nós vamos falar disso daí. Agora, 3 horas de prova. O que isso é importante? Bem, com 3 horas de prova de peça processual, você deve treinar em casa peças processuais também com esse mesmo tempo de prova. Então, você tem 3 horas para elaborar uma peça em que você tem ali o endereçamento correto, um preâmbulo adequado, a nomenclatura da peça, o desenvolvimento dos fatos que se dão na questão. E a partir dali, desses fatos, você começa a incluir os seus argumentos jurídicos e os argumentos de autoridade, como, por exemplo, uma posição doutrinária ou jurisprudencial. Lembrando que essa peça, essa prova, ela não admite consulta, mas existem dispositivos que você acaba memorizando quando você treina as peças processuais. Então, essa primeira dica sobre tempo de prova tem relevância para no dia que você estiver estudando, você submergir realmente, se colocar numa situação de prova e usar 3 horas de um dia que você se preparar para isso, para elaborar uma peça processual. E você deve fazer esse treinamento juntamente com, primeiro, tendo à mão a caneta que você vai utilizar. Isto é importante, por exemplo, em concursos, eu sentia a diferença quando eu escrever com uma caneta com uma ponta um pouco mais fina e uma ponta um pouco mais grossa. Você precisa, então, estar habituado a escrever e a treinar à mão. Você não pode treinar no computador, porque o dia da prova você vai ter que fazer a prova de forma cursiva e você vai ter que estar com a caneta, ela precisa ser transparente, preto ou azul. Então, meus amigos, todos esses mínimos detalhes, eles são relevantes para o dia da prova. Então, esse tempo é para você dividir os pontos que você vai destacar da sua peça na elaboração de um rascunho. O rascunho serve para você identificar os pontos principais, serve para você colocar na ordem, a ordem cronológica dos fatos. Serve também para você pontuar ali as questões jurídicas, os argumentos jurídicos que você vai utilizar na sua peça, para você não esquecer. E nós vamos dar aqui na nossa última dica alguns argumentos jurídicos que você pode utilizar e que você deve se preocupar na hora de estudar em memorizar, na verdade, articular esses argumentos dentro da sua peça. Então, nessa nossa última dica, eu vou trazer aqui algumas questões de conteúdo da prova, certo? Dando um exemplo de uma das peças mais recorrentes, que é a prisão preventiva. De todo o histórico de peças processuais de concursos anteriores para delegado de Polícia Civil dos estados e para delegado de Polícia Federal, foi a prisão preventiva a primeiro lugar. Caiu também já busca e apreensão e depois foram alternativamente, de forma aleatória, cobrados uma representação por agente infiltrado, foi cobrado também para interceptação telefônica, um relatório de inquérito policial. Então, tem concursos que você observa ali a cobrança de uma peça que não é muito normal, não é muito comum nesse aspecto. E, portanto, foge ali do regramento comum. Já caiu também uma prisão temporária. Então, você tem aí a prisão como uma peça que é essencialmente obrigatória de você estudar. Você precisa treinar essas peças principais. Ter na manga 2 peças que não são muito comuns, interceptação agente infiltrado, por exemplo, e 3 peças que são cobradas com frequência. Prisão preventiva, busca e apreensão e prisão temporária. Então, a nossa segunda dica aqui é sobre, justamente,
os tipos das peças que você precisa estudar. Nós temos um número bem grande de peças, principalmente porque nós temos hoje diversas medidas cautelares. Por exemplo, temos medidas cautelares também chamadas reais, que é o sequestro, o arresto, especialização de hipoteca legal. Temos o sequestro, que é tratado nas leis específicas, como, por exemplo, lei de lavagem de capitais, lavagem de dinheiro, a lei antiterrorismo, também prevê ali prevê ali medidas cautelares, a lei 11.343, que é a lei de drogas, trazendo também medidas cautelares, inclusive podendo representar o delegado pela utilização dos bens apreendidos do tráfico de drogas, como veículos, por exemplo. Então, veja que existem ainda peças específicas, mas não são recorrentes. Então, você deve dar uma vazão, você deve dar aí preferência a essas peças, treinar exaustivamente e habilitado, né, bem treinado, você pode treinar outras peças. Temos todas essas peças, temos todos esses passos a passos para que você possa fazer uma boa peça nos nossos cursos aqui de elaboração de peças, do estudo dirigido que temos no SESC, e certamente isso irá contribuir bastante na nossa orientação para que você possa ter segurança de elaborar uma peça. E com isso, contando aí já com o cansaço que você vai fazer uma prova objetiva, você precisa estar bem afiado para, inclusive, conseguir, nesse tempo de 3 horas, ajeitar as ideias, organizar as ideias no rascunho e escrever cursivamente na peça definitiva, né, na folha definitiva de prova. Você vai ter aí de 50 a 150 linhas para responder. Então, você tem que treinar nessa margem, entre 50 e 150, certo? Então, já que você tem 150 e você é cobrado a sua prova, vou passar aqui adiante. Tá aqui a informação que eu disse para você sobre a correção da peça, não é? Que só será corrigida a peça o 52º lugar e o 28º lugar. Eu falei 38º e eu me enganei. Na verdade, é o 28º, certo? Então, ao todo, são 530 pessoas que irão ter a sua prova, a sua peça processual corrigida. Tá legal? Seguindo aqui, só um critério de desempate, né? Todos os candidatos, há um critério de desempate que eu vou passar para vocês, e também de que todos os candidatos empatados por último colocado terão as suas peças corrigidas. Então, reformulando aqui, com essa regra do 12.1.2, você pode ter, por exemplo, a correção de 535 candidatos. Por quê? Porque 5 desses candidatos estão em último lugar, empatados no 52º lugar. Então, você não terá somente o 52º, ou seja, 502 pessoas na ampla concorrência. Se você tiver empatado aí 5 pessoas em último lugar, então você vai ter mais 5 pessoas com as suas provas corrigidas. Isso que quer dizer aqui. Então não estranhe se na lista de pessoas que terão suas peças corrigidas aparecer lá um número acima de 530. Você pode ter 502, mas com 4 empatados, no 28º mais uns 3 empatados em último lugar, somando isso aí vai dar mais do que 530. Só para você ficar ligado nisso, uma dica plus, é uma dica aqui bônus que eu estou dando, certo? E aí vem a pontuação. Quando eu falo do tempo de prova, e aí estamos na dica do tempo de prova, nós precisamos treinar nessas 3 horas, simular em casa a resolução de peças processuais como se você estivesse fazendo a prova, e sempre tendo em mente essa forma, esse critério de distribuição de pontos da peça processual. Você não pode esquecer isso. Tem que saber que conhecimento técnico científico sobre a matéria
vale 6 pontos, ou seja, 60% da prova. Consequentemente, então, se você tem de 50 a 150 linhas, você tem uma quantidade de linhas, de espaço, para poder explorar esse conhecimento técnico. Então, se você está falando de prisão preventiva, deve tocar nos elementos, né, nos pressupostos. Então, você deve falar do cabimento da prisão preventiva, por que ela é cabível. Você deve falar do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. No fumus comissi delicti, quais aspectos da questão você identifica os indícios de autoria? O que tem na questão que pode te fazer afirmar que existe prova da infração penal? Com isso eu tenho aí o fumus comissi delicti. Depois disso, você deve extrair da questão o periculum libertatis. E aí, a partir dessas ideias, e você citando essas expressões, mas não vai bastar citar essas expressões. Na nossa dica sobre conteúdo, eu vou trazer para vocês aqui o que você deve, usando de exemplo uma prisão preventiva, o que você deve falar. Nós temos também as medidas cautelares diversas da prisão. Na dúvida, você pode explorar as regras sobre cautelaridade previstas no artigo 282 do Código de Processo Penal, que é a regra geral das cautelares. Então, nós temos estratégias para poder você ter bastante fundamento para escrever quando você esquecer uma questão ou outra, se você eventualmente esquecer um argumento ou outro. E aí essa é a dica nossa de conteúdo que nós vamos falar. Então, o tempo serve para você treinar e explorar a quantidade de informações. Quando se fala em sistematização lógica, é a ordem cronológica dos fatos, como se dá, como foi exposto na questão. Às vezes os fatos não estão em ordem cronológica, os fatos são colocados de uma maneira em que, se você for reproduzir a questão, ela não vai ficar tão lógica assim. Então, toma cuidado para você não ficar reproduzindo o enunciado na sua peça, tá? Isso é um cuidado que você deve ter. Então, essa sistematização lógica é justamente essa ordem cronológica de coleta de evidências que se permitiu chegar à autoria e prova do crime, se for a prisão preventiva. Porque, dependendo da peça, os seus argumentos serão outros. E aí, você precisa de ter persuasão, ou seja, demonstrar por que aqueles elementos estão presentes nos autos, na questão. Não é? E a adequação do vernáculo é você utilizar verbos, expressões, locuções adequadas. Você não pode falar que, por exemplo, uma pessoa pegou doença venérea. Ela não pega porque ela não pega, né? Ninguém coloca a mão na doença venérea. Então, você tem que utilizar a expressão que o agente transmitiu doença venérea. Isso é um exemplo, só para você saber que saber empregar o vernáculo, a linguagem formal e utilizar os verbos adequados na hora de você fazer a explicação, isso fortalece também o seu nível de persuasão. Demonstra também conhecimento, mas está aqui caracterizado na adequação e utilização do vernáculo. Então, tudo isso será levado em consideração e, portanto, você precisa treinar. Agora, você precisa treinar e você precisa ter uma equipe de professores para que ele possa te orientar no emprego do vernáculo, da persuasão, do critério lógico. Então, o professor, ele te orientando como é que você está empregando esses elementos, evidentemente você vai estar muito mais preparado para a prova. Você precisa fazer várias peças para você ter o traquejo, para você ter a dinâmica quase que automática na hora de você raciocinar todas essas informações. Você não pode deixar de raciocinar essas informações somente no dia da prova. Você não pode fazer isso apenas de realmente cometer um equívoco. Lembrando que a pontuação mínima é de 7 pontos, só para que você saiba que será aí corrigido, né? O candidato deverá obter no mínimo 7 na prova objetiva. 7 na prova objetiva para que ele não seja eliminado do concurso.
certo? Além de outros critérios, obviamente, estamos colocando aqui na peça. O candidato também terá que ter um ponto mínimo de 7 na peça processual, certo? E aqui é sobre a caneta, são regras que você precisa obedecer. Então, dentre as regras do concurso, essas regras são importantíssimas. Tá? Mas a primeira dica extremamente importante é a do tempo para treinamento e elaboração da peça. Outra dica importantíssima, identificação da prova, é uma questão, é uma dúvida muito comum dos alunos. O medo de identificar a prova. Então, você não deve colocar sinais na prova que possam identificá-la, certo? A rasura pode identificar uma prova? Segundo os critérios do edital, não chega a ser um elemento identificador da prova. Então, você escreveu lá alguma palavra e riscou, não é uma identificação de prova. Mas, por uma questão de cautela, nós não sabemos como pode ser identificado, porque o edital fala em utilizar sinais, números, que não estejam no local adequado, né? Tudo indica, então, portanto, que seja num lugar fora do campo de elaboração da prova. Mas, por cautela, a gente usa a técnica do digo quando você erra, né? Digo e vai lá e coloca a palavra correta. É por uma questão de cautela, uma dica aqui para não haver identificação de prova. Outra coisa, na hora de assinar você não pode colocar data, não pode. Não é? Na assinatura, no desfecho, você deve utilizar a palavra delegado, isso está no edital. Quando dá realização da peça processual, caso a peça processual exija assinatura, o candidato deverá utilizar apenas o termo delegado. Ao texto que contenha outra assinatura será atribuído nota 0. Então não pode ter qualquer palavra ou marca que possibilite a identificação do candidato. Aqui, ó, nenhuma das folhas de textos poderá ser assinada, rubricada ou conter em outro local que não apropriado qualquer palavra. Que local é esse não apropriado e qualquer palavra? A gente pressupõe que seja no campo de resposta. Você faz isso nas margens, por exemplo, da prova, poderá ser considerado identificação de prova. No bojo da prova, em princípio, não. Mas a gente sempre recomenda utilizar a estratégia do digo na hora que você erra. Você também erra um parágrafo e risca, em tese, isso não é um sinal em local inapropriado, certo? Então, não precisamos ficar assim tão desesperados caso aconteça de um parágrafo inteiro você errar e você sacrificar aquela quantidade de linhas para poder, então, colocar o parágrafo de forma correta. Você risca, né, essa questão e, obviamente, risca com X, né, e continua a sua prova. Lembrando que qualquer resposta fora desse número de linhas, ela será desconsiderada. Também não é uma hipótese de considerar identificação de prova. Simplesmente serão desconsideradas as respostas além do número de linhas indicado no edital. E aqui estão as quantidades de linhas, não é? São 50 linhas no mínimo e no máximo 150. Tá? Bom, critério de desempate. Bom, critério de desempate, eu só trouxe essa hipótese só para você perceber o nível de importância da peça processual. Além da importância óbvia, porque é a fase discursiva do seu concurso, que tem que ter um mínimo de 7 como pontuação, você tem aqui a peça processual como um critério de desempate, o segundo critério. São 17 critérios. O primeiro critério é a idade e o segundo já é a maior pontuação na peça processual. Mais um motivo para você investir bastante no estudo de peças processuais. E nós aqui do SERJ temos toda a estrutura e todo o gabarito dos professores já acostumados com elaboração de peças, não só no dia a dia, mas como na orientação de alunos para elaboração de peças em concursos públicos, para delegados de polícia em especial. Certo? Bom, então, falamos aqui da dica sobre o tempo de prova,
dá dica, que é uma dica importantíssima, dá dica sobre a utilização dos critérios para a elaboração da prova. Então, você precisa ter em mente quais critérios são utilizados para a pontuação da prova. Essa seria a nossa segunda dica. E a terceira dica é a questão sobre identificação da prova. Isso é uma dúvida recorrente que você deve ter em mente o que você deve fazer. Bom, e para fechar, a última dica com algumas informações sobre conteúdo de prova, lembrando que as cautelares se dividem em pessoal, real e probatória. As cautelares pessoais são aquelas que sacrificam o direito de ir e vir das pessoas, seja privando, restringindo esse direito, por isso pessoais, e aí temos a prisão preventiva, temporárias, outras medidas restritivas de direitos. Temos também a cautelar probatória, que diz respeito justamente às técnicas especiais de investigação criminal, interceptação telefônica, busca e apreensão. Busca e apreensão, apesar de estar no Código de Processo Penal, que é uma medida securatória, na verdade é uma medida probatória. E está elencada ali como uma medida cautelar probatória. Agente infiltrado, que já foi cobrado em concurso para delegado. Por fim, a real, que diz respeito aos efeitos civis da sentença penal condenatória, que é a obrigação de reparar o dano. E como a sentença é um título executivo judicial, ao ser executado no cível, essa pessoa tem que ter patrimônio para poder garantir a indenização à vítima pela prática da infração penal. Muitas das vezes, o agente, ele dilapida o patrimônio no curso da investigação do processo, você precisa lançar a mão das medidas cautelares reais e, portanto, são medidas também com base na representação do delegado de polícia. E aí nós temos os critérios genéricos presentes no artigo 282 e que você aplica, inclusive, subsidiariamente às medidas cautelares. Por isso, é uma dica sobre fundamentos jurídicos que, na hora de você elaborar uma peça e esquecer, já que são tantas peças que você tem que estudar, você pode esquecer de um elemento ou outro, você utilizar esse fundamento geral do 282, que já é um fundamento jurídico que, no lugar de você não escrever nada, de dar branco, você tem esses critérios. Então, você pode utilizar o 282 quando fala lá de necessidade, que é a hipótese de urgência e cabimento da medida cautelar, né, da adequação, qual a melhor medida para aquele caso concreto, proporcionalidade em sentido estrito. E os pressupostos também genéricos, que seria o fumus boniuris, se for o caso de medida cautelar real ou probatória, e o fumus commissi delicti, que é utilizado para o critério de constrição pessoal, ou seja, medidas cautelares pessoais. E no segundo elemento é o fumus boniuris, periculum in mora, muitos autores utilizam essa expressão periculum in mora, ou seja, o perigo na demora da concessão da medida, ou periculum libertatis. Então, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis são expressões mais adequadas, segundo a doutrina, para as medidas cautelares pessoais. E quando se tratar de medidas cautelares reais e probatórias, você pode utilizar o fumus boniuris e o periculum in mora. Portanto, essa aqui é uma outra dica, que é a última dica nossa, uma dica de conteúdo, e que você pode explorar melhor isso com as nossas aulas, com os nossos treinamentos e, obviamente, contribuindo para uma maior preparação para a sua prova da peça processual para delegado de Polícia Civil do Estado do Pará. Conte conosco. Qualquer dúvida, podem me procurar até nas redes sociais. Estou no Instagram como Rochester Marreiros e lá posso tirar aí, dirimir qualquer dúvida antes de você decidir um passo tão importante que é justamente se preparar com professores de uma das instituições de ensino mais renomadas e que vem gabaritando muitos candidatos para concurso público, que é o SES. Então, não é só porque eu sou professor aqui que eu estou falando isso, nós temos aí relatos de números candidatos que se passaram em concurso, inclusive já fiz até lives com alguns deles, e que, se preparando com a gente, acabaram por lograr êxito em conquistar o seu cargo. Então, conte com a gente.
Fiquem com Deus, bons estudos e a gente se vê até lá. Um forte abraço.